O Sr. Deputado Jorge Machado pretende responder de imediato. Nesse caso, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Roque, quem declara guerra aos trabalhadores é o Governo e a sua política. Exatamente. A contestação vai aumentar no ano 2012 e vai aumentar porque o Governo, desde já, anunciou ano 2012 como um ano de guerra aos trabalhadores e aos seus direitos. É inaceitável o caminho que o Governo pretende seguir no que diz respeito à legislação laboral. É um retrocesso ao século XIX. Como é que explica que se comprometa aquilo que é uma conquista que se iniciou em 1886? Em 1919, os trabalhadores de comércio e indústria conquistaram as 8 horas de trabalho por dia. E agora o governo PSD, CDS, PP querem comprometer essa luta. Em 1962, em plena ditadura fascista, os trabalhadores agrícolas morreram para ter as 8 horas de trabalho por dia. E o senhor deputado não quer contestação social? Vai tê-la na rua e nas empresas. E a culpa é do governo, não é do PCP. O senhor deputado diz e fala das questões da mistificação e da alteração à legislação laboral. Ó, senhor deputado, isso é uma mentira descarada. Hoje, dados da própria OCDE, a França, o país mais competitivo da Europa, é um país com maior rigidez laboral do que Portugal. Como é que explica isso? A competitividade não tem nada a ver com a nossa legislação laboral. Ou o Sr. Deputado pretende transformar o nosso país num Bangladesh ou num país de terceiro mundo no que diz respeito aos direitos sociais e laborais? Se é isso que pretende, não vá por aí, porque não é caminho, porque nunca vai conseguir competir nesse campeonato. Digo-lhe mais, Sr. Deputado, o que diz relativamente à competitividade é efetivamente uma preocupação. Mas, ó, Sr. Deputado, na semana em que se propõe alterar a legislação de trabalho, em que mais meia hora representa 0,89 dos custos de trabalho, dos custos de fator de trabalho numa empresa, o Governo anuncia aumentos de eletricidade que representam mais 15% de aumento. Como é que justifica isto? Se o Governo quisesse tratar das questões da competitividade, olharia para os custos de produção. Mas não, este Governo declara guerra a quem trabalha. E declara guerra porque olha apenas para o agravamento da exploração. Aos portugueses que nos ouvem, aos seus deputados, quer dizer, quando o PST fala de competitividade e alterações à legislação laboral, o que quer dizer é mais exploração para quem trabalha, é a exploração de quem já vive com muitas dificuldades no nosso país, é permitir a acumulação da riqueza em cada vez mais pequenos grupos económicos que dominam a riqueza nacional. O Sr. Deputado pode-se rir à vontade, mas quem está lá fora percebe isto. Percebe que quem vive do seu trabalho, a quem é pedido mais meia hora, que já tem horários de abuso relativamente àquilo que é a legislação laboral, vai ter que pedir mais meia hora de trabalho forçado, de trabalho de graça. E isso é verdadeiramente inaceitável, Sr. Deputado. Com este caminho, pode contar. O dever patriótico de todos os trabalhadores portugueses é lutar contra este pacto de agressão, é lutar contra este governo e as suas políticas de direita. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado pela questão, Sr. Deputado. Nós queríamos dizer que, relativamente às questões da imigração, é verdadeiramente vergonhosa as declarações do Primeiro-Ministro. No fundo, o que o Primeiro-Ministro vem transmitir aos jovens que olham para as declarações do Sr. Primeiro-Ministro é que desistam do seu país. Este Governo não vai resolver nenhum problema que este país enfrenta. O desemprego, a precariedade, a exploração, quem trabalha para o Governo não é um problema que se pretenda resolver. A solução é emigrar. E até veio, estão-se a rir os seus deputados PSD, CDS, PP, muito bem, mas até há quem proponha uma agência para a imigração, pois claro, que é para enviá-los aos pacotes para ir fora para outros países, para que não constem, para que o problema não fique no nosso país. Isso é verdadeiramente vergonhoso, é uma declaração verdadeiramente miserável. Mas só quem não conhece a imigração é que pode fazer um tipo de afirmação deste género. Hoje há muitos portugueses que vivem em condições muito precárias, que vão para o estrangeiro trabalhar em condições muito difíceis e que vivem em condições muito difíceis. Aconteceu assim no passado, acontece hoje e infelizmente o Governo encontrar esta solução é uma vergonha para o nosso país. No que diz respeito a outro grupo de questões, efetivamente, este conjunto de alterações à legislação laboral nada tem a ver com o déficit. Essa é a primeira questão. O déficit surge aqui como uma mistificação para embrulhar um conjunto de propostas que visam agravar a exploração. E depois a outra frase tem que ser lida com uma dose profunda de hipocrisia por parte do Sr. Primeiro-Ministro. É que se há coisa que este Governo é um Governo de classe, é um Governo com uma opção ideológica clara. E a opção ideológica é claramente favorecer os grandes grupos económicos e favorecer o patronato. Quando se altera a legislação laboral, é mais meia hora de trabalho, o que se pretende? Nem é para os pequenos patrões, para os pequenos empresários, é essencialmente para os grandes grupos económicos, dos grandes grupos de distribuição, para os setores financeiros, para todos estes grandes grupos, é que é efetivamente importante mais meia hora de trabalho, porque vão explorar ainda mais. Depois é
a Segurança Social. O que é que isto significa? O plafonamento significa que dinheiro que devia ir para a Segurança Social vai para onde? Para o setor financeiro, para os seguros e para a banca. E, por fim, o despedimento por inadaptação que viola a Constituição, depois reduzir as indemnizações, o que este Governo está a fazer numa clara opção de classe, que favorece os interesses daqueles para quem eles governam, que são os grandes grupos económicos, é substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. É a precarização generalizada das relações laborais, é atacar aquilo que é direitos básicos de quem vive do seu trabalho, e essa marca fica claramente com a marca do PSD e do CDS-PP, que no pacto de agressão, neste tremendo pacto de agressão, que é um golpe constitucional em curso, o PS serve naturalmente da muleta relativamente a este pacto de agressão, e é esse pacto de agressão que porta ser derrotado o mais depressa possível.